TI, quinta temporada. Hoje tem café? Muito bem. Estamos começando mais um Pod Café da TI, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje você vai entender por que especial é pastel. Vamos que vamos. E Guilherme Gomes, da Assa Software, e o meu pastel é de carne e queijo. Que é Diogo Junqueira, CEO da Assa Software. E para nós, e para mim é um prazer receber ele aqui hoje. Vou deixar ele mesmo se apresentar. Ele não sabe, eu não falei isso aí no bastidores, mas eu sou fã. Eu tenho um filho autista de 4 anos, neurodivergente, e sou fã pra caramba, tanto eu como minha esposa. E quando eu vi aí durante a semana de conscientização do autismo, eu falei, cara, a gente tinha que gravar com ele, eu tinha que gravar com o tio Faz. Vai lá, se apresenta. Então, olá, gente bonita, aqui quem fala é o tio Faz e ora bolas, eu sou autista. Sensacional. Tio Faz, para nossa audiência aqui, né, eu vi que você faz bastante coisa, a gente tem uma audiência bem ampla e de todas as idades. Fala um pouco da sua trajetória e sua ligação também com a tecnologia ali, que tem muita coisa interessante. Misericórdia. Vamos lá. Eu tenho 41 anos. Então quer dizer que eu sou uma pessoa mais idosa, né? Não preocupa não, o Mr. Anderson tem bem mais, é porque ele usa Botox há muito tempo, entendeu? Aqui é melanina aqui em sal. Então, eu comecei na verdade, na área em 1994, não na área especificamente de TI, mas mexendo, estudando softwares gráficos, né? Tanto que eu sou formado em design gráfico. Só que, na época, eu não pensava nisso, então fui estudar ciência da computação nos anos 2000. Naquela época que mal tinha Google e tudo mais. Eu trabalhei durante 6 anos numa empresa da área de educação, como desenvolvedor de software web e designer web. Saí de lá, aí comecei a fazer as coisas de ilustração e bonecos que eu sempre fiz por uns 15 anos. Aí eu voltei ano passado, né, para a empresa que eu estou agora, que é a Zup, como desenvolvedor de software back-end, né, me especializando agora em inteligência artificial. Sensacional, cara. A Zup, inclusive, orgulhosamente, é um dos nossos clientes ali na parte de gestão de segurança. Então, a gente atende eles ali na gestão de endpoints. Um pessoal muito bacana lá, um ambiente bem legal de citar, né? E, cara, assim, fala pra gente como é que como neurodivergente, né? O mercado de trabalho e como é que muitas vezes, às vezes, tem aquela questão da galera não saber olhar, identificar potenciais, às vezes, do neurodivergente também no mercado de trabalho. É até interessante se falar isso, porque eu justamente não sou formado em ciência da computação porque eu não sabia que eu era autista, né? Eu descobri tem 6 anos. 6 anos. 6 anos, né? Eu tive o laudo há 5, né? Então foi já estava de idade. Então tá bem doido, né? Nossa, cara, sofreu bastante ali tentando identificar isso, imagino. Exatamente. Entender. Então, eu abandonei a ciência da computação porque eu não conseguia lidar com a abstração. Minha maior barreira naquela época era a matemática, que era principalmente a matemática discreta, e programação orientada a objetos, porque não entrava na minha cabeça aquela coisa muito abstrata. Então, quando eu descobri que eu sou autista e eu passei a entender que é muito normal a gente ter esse problema com coisas abstratas, né? Fez sentido eu ter me formado em design e ter ido tão bem, porque é uma coisa muito mais concreta, mais visual. Então, nesse meio tempo, entre eu sair da faculdade de design e me descobrir autista, eu, por acaso, entendi que eu tinha que converter as coisas mentalmente em imagens, né, para trabalhar. Né? Então, não tinha suporte, não tinha nada, não sabia que precisava de suporte, então foi assim. Então, hoje, se eu vou pensar em um software, alguma coisa, eu visualizo aquela mecânica na minha mente para poder depois reproduzir em código. Então, acontece que na área de trabalho, as pessoas, primeiramente, têm medo de contratar um autista, porque não sabem como vai lidar com a gente. Eles têm medo de, vai ter uma crise, alguma coisa que vai... É um preconceito, assim, muito idiota, né? Vamos pensar Sim, assim. É bem idiota. E também tem uma coisa que, por mais que a gente seja deficiente, a gente não parece deficiente. Então, eu já vi de gente que foi tentar trabalho, passou em todo o processo, no final, a menina do RH falou, que pena que você não tem cara de deficiente.
Nossa, velho. Porque queria alguém que... Pra mostrar, tipo, fazer marketing, fazer né? marketing, publicidade, cara. Isso é né, cara? ridículo, cara. Exatamente. Então, essa é a primeira barreira. É entender que a gente não vai ter crise toda hora, né? Que a gente é deficiente, então por isso precisa de adaptações, só que elas são muito baratas, né? Então, eu não vou precisar criar, sei lá, fazer um elevador, alguma coisa. Às vezes deixar aquela pessoa numa área mais fresca, ou com Luz mais um tranquila. abafador, um protetor auricular, né? Eu, por exemplo, no meu primeiro emprego, né, esse que eu falei, de programação, eu evitava ao máximo atender telefone, porque eu tenho dificuldade. Aí eu tive que aprender a atender o telefone, né? Mas era uma coisa que se eu soubesse que eu era autista, eu podia falar, o Fábio não precisa atender telefone. Meio que, assim, pra ti foi como que o manual de instruções chegou 35 anos atrasado, né? Exatamente. O mapa do Age of Empires começou a abrir aos 35. É isso aí, porque até então você não sabe. Quando você identifica o que tem, né, e sabe como, começa a buscar como lidar com aquilo, não é só útil para todo mundo no entorno, mas principalmente para você, né? Que, cara, peraí, então eu tenho de agir um pouco diferente, né? Sim, e você saber seu diagnóstico, mesmo tardio, é muito importante que você começa, primeiro, a se entender, que é mais importante, né? As pessoas ao redor entendem você e você passa a se perdoar pelas coisas que você não conseguia fazer, pelas coisas que você não atingiu, né? Eu, por exemplo, fui conseguir morar sozinho com a minha esposa e com o meu filho, que também é autista, meu filho, né? Qual a idade dele? Tem 5 anos. 5 aninhos. O meu vai fazer 4 agora. A gente descobriu por minha causa, né? Porque minha esposa é muito curiosa na área da mente humana. Entre aspas, me diagnosticou, né? Aquela que suspeitou. Sério, cara, ela que... Aí depois, como é a confirmação, ela ficou de olho no nosso filho, que também deu, né? Aí o que acontece? Eu só fui morar sozinho com eles tem, 2 anos. Então, eu precisei de todo esse processo para conseguir ter uma estabilidade, entender como funciona, ter uma estabilidade de dinheiro, né, recorrente, porque eu ganhava dinheiro, só que era esparso. Então, eu ganhava muito dinheiro num período, só que isso vinha com um monte de dívidas atrasadas e sumia rápido. Então, agora eu tenho um controle maior, consigo ter uma renda contínua que me permite morar num canto com eles, coisa que eu não conseguia. Então, tá vendo? Se eu não soubesse que eu sou autista, eu não teria isso. Porque até os 35, 36 não tinha isso. Então, a partir do diagnóstico, foi o processo de eu entender o que eu precisava arrumar, o que eu não podia controlar, não tinha como, né? E ir para frente, tentar avançar. Sensacional. É importantíssimo, então, essa questão do diagnóstico. Quanto antes a gente conseguir, menos você vai conseguir ter esse sofrimento pessoal de tentar se encontrar, né, cara? Sim, mas tem um problema também. Vamos porque, lá. assim, eu perguntei para minha mãe se ela soubesse que eu era autista já de criança, né? Porque ela suspeitou que tinha uma coisa errada comigo, né? Porque eu era uma criança muito parada, que não se mexia, demorei para falar, para andar, né? Se ela teria agido diferente. Ela falou que sim. Teria pegado mais leve comigo. E o fato dela ter me tratado como uma criança sem deficiência, só como uma criança preguiçosa, que era o meu diagnóstico, né, do médico, fez eu ser quem eu sou hoje. De ter essa malemolência. Né? Te formou o caráter que você chegou hoje. Tanto que a gente faz com meu filho é essa coisa assim, a gente não trata ele como uma criança que não pode nada. Claro. Vai fazer as coisas sim. Então, tipo, tira o teu pratinho da mesa, ele agora pega para todo mundo tirar da mesa, guarda seus brinquedos, olha, você tem hora para acordar, você tem hora para dormir. Normal as rotinas. Exatamente. Porque, às vezes, os pais de autistinhas ficam com medo de fazer alguma coisa e gerar crise. Foi crise, vai ter. Na hora você vai ter que adaptar e vai conviver com ela. Mas o mundo não perdoa. O mundo não vai passar a mão na nossa cabeça. E um dia esse pai, essa mãe irá morrer. E aí, você quer ter um adulto que consegue ser mais independente possível ou uma criança que vai ser um alvo, vai virar um adulto, vai virar um alvo de tudo que é ruim nesse mundo? Isso é um fato. Então, o fato da minha mãe não saber que eu era autista me ajudou eu ter uma independência. Tinha minhas dificuldades, né? Por exemplo, eu tenho muita dificuldade com amarrar as coisas, tirar nó, né? Tanto para tirar o nó da caneca que eu ganhei aqui, eu pedi para a menina tirar para mim, que eu não conseguia. Mas o resto a gente vai aprendendo, né? E vai se adaptando. Então é importante ter um diagnóstico. Minha irmã, que é médica, ela teve diagnóstico ano passado, com 46 anos. Sério, cara. Bem tardio. E isso vem com uma... Quando você falou assim sobre se perdoar, cara, me bateu
muito forte isso, porque eu, ainda na adolescência, eu li o livro Mentes Inquietas, da doutora Ana Beatriz, e eu descobri, cara, eu falei, eu sou TDAH. Eu também sou. Pois é. Pois é. E aí eu comecei a me perdoar por coisas que eu simplesmente não conseguia fazer, como algumas outras pessoas faziam. Eu falei assim, cara, não consigo. E havia uma frustração muito grande. Eu falei assim, por que eu sou diferente, né? E eu acho que até para os nossos ouvintes, pessoal, ramo de TI, principalmente, que é uma área muito, muito confortável, né, para quem tem esse perfil, às vezes o cara passa uma vida inteira realmente sem saber por que ele é diferente, o que está acontecendo, por que ele não se encaixa, né? E existe uma culpa por não conseguir fazer algumas coisas da forma convencional, né? E, assim, o diagnóstico é libertador nesse sentido, né? E essa culpa pode levar à morte. Sim. Que tanto que a maior causa de morte em autistas grau 1, que é o meu, é o suicídio. Caramba. Porque a gente vê o mundo funcionando, vê o mundo rodando e a gente não está indo, está patinando. Falta algo que a gente não entende. Tem um inimigo invisível que te bloqueia. Então você fala, por quê? Eu já tentei. Quase 3 vezes me matar, né? Antes do diagnóstico, que eu não sabia. Isso foi em 2010. Porque eu via tudo andando e eu não indo para frente. Eu falei, então estou aqui sobrando. Então vou desocupar meu espaço, né? E sumir. E é assim, aquela coisa, você vai fazer algo, não dá certo. Você tenta emprego, não consegue. Aí você fala, pra que eu tô aqui, então? Não consigo relacionamento, não consigo namorar, não consigo fazer nada, não tenho trabalho, não ganho dinheiro, tô com meus pais, tô velho. Vou tirar o fardo deles. Você se sente o fardo. Caramba. E quando você descobre que você é autista, você fala, ok, que no meu caso também, eu queria parar, na mesma hora que você parar de morrer. Eu falei, quero entender o que é isso. Aí, quando eu comecei a entender, eu falei, ok, então tem coisa que está explicada, tem coisa que não está explicada, que eu tenho que entender melhor. E vamos para frente. Até porque não é uma forma, né? Exatamente. E Tem até todos casos são de diferentes, casos, cada né? um Não é de tem um autista, jeito, né? nenhum autista é igual ao outro, né? E assim por diante. E quando é que você decidiu criar o perfil Tio Fazo e começar a produzir conteúdo? Como é que foi essa história, cara? Então, em 2010, eu saí daquela empresa que eu estava, né? 2010 não, tipo, 2006. E comecei a tentar achar outra coisa para fazer. E minha namorada, na época, via meus desenhos e falava, por que você não tenta fazer boneco de pano? Eu falei, não pode ser, não sei costurar. E ela me ensinou a costurar e eu comecei a fazer. Que legal. Aí o problema é que você vai fazer boneco de pano, tudo fofinho na internet, achava que eu era uma menina. Não que isso seja um problema. Entendi. Eu sou uma diva, né? Mas não tem problema. Mas me chamam de amiga. Oi, amiga. Eu falei, mas, pô, eu sou um negão de quase 2 metros, né? Eu falei, aí comecei a falar. Gente, você tá vendo, se você não tiver no YouTube, vem, ele é alto pra caramba, velho. Alto. Eu sou um cara alto, mas eu falei assim, eu olhei pra ele assim e falei, cara... Aí eu comecei a escrever, me assinar como Fazo, só que ainda me chamavam de amiga. Eu falei, vou pôr o tio na frente. Agora eu vou tentar... Aí ficou o nome, né? Tio Fazo, que eu sou de Fábio Souza, né? E aí ficou esse meu nome, ficou o nome artístico, né? E é tanto que agora na ZUP, quando eu entrei, veio meu segundo sobrenome, que é Vaz, né? Então, meu e-mail é fab.vaz@zup. Eu fiquei, nunca mais vi isso na minha vida, né? Aí eu falei, vou tentar enfiar o Tio Fazo. Então, eu comecei a me apresentar como Tio Fazo. E agora na ZUP eu sou conhecido como Tio Fazo. Sensacional, cara. E aí você começou a produzir os conteúdos pro seu... Eu te sigo no Instagram já há algum tempo. Como é que você começou a decidir, vou querer produzir conteúdo aqui, para postar, palestrando, tem em vários lugares. Como é que surgiu isso? Então tem que separar o autismo do artesanato. O artesanato foi pela necessidade de eu expor e mostrar o que eu fazia. Então eu comecei gravei aula na Educar, né, que é um site de educação, fiz os vídeos e tudo mais. Só que a coisa do autismo, eu comecei nesse processo de descoberta, né, que primeiramente eu não aceitei que eu poderia ser autista, né, porque eu tinha aquela coisa... Você ficou com a negação. Não negação, preconceito. Preconceito. Porque, como assim, eu sou um homem adulto, casado, com filho em faculdade, dirijo... Eu não sou o Rain Man. Eu tinha essa ideia naquela época, né, eu era bem capacitista naquela época. E aí eu precisei de um tempo para poder entender e ver outros autistas, adultos grau 1, e falar, ok, talvez eu seja mesmo. E foi aí que eu comecei a aceitar e comecei a contar no meu Facebook pessoal o que eu estava descobrindo, o que eu estava entendendo. E várias pessoas do meu convívio pediram para
eu, sei lá, recompartilhar algum texto, porque estava difícil de achar. Eu criei uma página, Eu queria, se eu falar, não sai direito. Porque eu sempre fui zoado na família por não falar direito. Falavam que eu tinha uma língua enrolada com batata quente, era uma coisa bem... um bullying familiar. E aí virou essa página. E foi daí que comecei a escrever, que as pessoas falavam que eu conseguia escrever e falar o que elas queriam dizer, mas não conseguiam. E com esse passado de eu fazer aula de artesanato e tudo mais, eu comecei a falar, vou tentar gravar um vídeo, aí vai, chama para uma palestra, fui na palestra e foi indo. Como é que foi a sua primeira vez que foi fazer uma palestra? Como é que foi a sua sensação, assim? Foi de novo também na parte de artesanato, né, para falar da minha empresa, e foi na minha escola de ensino médio, para um bando de adolescente. A minha sorte é que eu sou uma pessoa muito ligeira, tinha eu e mais 2 pessoas, porque eram ex-alunos, para dar palestra para os alunos do ensino médio. Eu falei, pode ir na frente que eu faço por último, né? Aí eles foram e eu vi os adolescentes tudo querendo dormir, se matar ali. Não, coisa horrível que eu tô aqui, quero ir para casa. Eu falei, deixa eu tentar ser mais palhacitos e apresentar minha empresa, da forma que eu sou, normal, né? E aí comecei a falar, né? Foi dar um frio na barriga, mas... eu fui aquele bobo alegre falando as coisas e eu vi que o pessoal se empolgou. Eu falei, então, naturalmente, sem precisar ocultar, funciona. Então, toda aquela retração que eu tinha, que inclusive apareceu na faculdade, né, que eu fui apresentar meu TCC, eu não fui bem, tirei 10 por causa da minha apresentação, né? Que é mais travada. Eu falei, tem que ser eu mesmo, eu sou bobo alegre, eu sou um palhaço. E aí foi que foi. E aí fica fácil de encarar... públicos, né? Então, por exemplo, teve uma reunião que me chamaram, que era no Banco do Brasil, e eu estava literalmente assim, na mesma distância do lado aqui, com a presidente do Banco do Brasil, né? Eu falei, gente, eu tô aqui no meio do board dos conselheiros, né? Tem um pessoal junto comigo de autismo, eu falei, não, eu sou eu. Eu de camisa florida lá, eu falei, eu sou isso. Não vou me fantasiar para estar aqui, entende? Fiz piada com a presidente do Banco do Brasil e tudo mais. Então, é isso. Eu uso o meu humor para falar de coisas sérias, né? Então a pessoa desarma com o meu humor, aí eu clac, entro com a parte séria no meio. No dia a dia do trabalho, você também é assim? Você usa o humor também no trabalho? Como é que você é no dia a dia lá na ZUP, por exemplo? Idêntico, não muda nada. Cara. Né? E lá, por exemplo, na Daily, geralmente eu que estou puxando agora a Daily e eu não chamo ninguém pelo nome, com o normal. Então, meu chefe é Marcelo Honorato, é Honores. O cara do mainframe é Hilton, eu Ritim. Entendi. Então, eu chamo o pessoal pelo apelido. Aí a outra chefe, que no final ela fala alguma informação, eu falo... Thaís, agora, qual a mensagem dos nossos patrocinadores? Eu faço assim, trabalho na Daily. Entendi, sensacional, cara. Então, eu sou assim, o bobo da corte meio extravagante o tempo inteiro. Legal, cara. E assim, cara, eu entendo que, muitas mães de autistas, né, crianças, têm uma preocupação muito grande com relação à fase, a hora que chega ali no mercado de trabalho. E, cara, eu acompanhei em alguns posts seus, você dando várias vantagens que às vezes o mercado de trabalho ainda também, as empresas não são conscientes disso, né? Mas que são vantagens que contratar um autista para várias funções, várias questões, pode ser até uma vantagem em relação a uma pessoa típica, né? Então, uma pessoa atípica ali pode ver coisas que a pessoa típica às vezes não está enxergando, a questão de foco, etc. Sim, então, uma coisa que você citou agora, autista foca muito nos detalhes, né? Eu dei uma palestra aqui numa indústria em Santo André que faz rodas, né? E um dos avisos que eles deram para os funcionários é que está tendo muito defeito. E eu falei lá, se vocês tivessem um inspetor autista, vocês podem ter certeza que quase nenhum erro ia passar. Não ia passar. Porque a gente fala, olha, a roda tem que ficar assim, assim, assado. Então a gente vai seguir essa regra, assim, assim, assado. Quem fala para mim, Fábio, você não pode se mexer muito aqui. Eu tô parado. Eu tô vendo. Então, eu tô ancorado, eu vou ficar balançando. Entendo. Então a gente segue regras muito bem. Então... quando você vê aquele autista que você contrata e você pergunta para ele assim, o que você é bom de fazer, o que você gosta de fazer, o que você entende de fazer, você consegue pegar isso e aplicar no trabalho. Eu, por exemplo, na ZUP eu estou dentro do projeto do Itaú. E aí a gente teve uma palestra, né, tá tentando entender o que está acontecendo lá. Aí falaram sobre documentação.
Aí eu descobri que a Squad não está com a documentação feita. Eu falei, tem uma oportunidade aí. Eu me ofereci, né? Então, do dia que eu entrei, que foi em novembro, para agora, em maio, a gente é a Squad que está com a documentação mais adiantada. Por quê? Jogou uma coisa que eu sei que ok, é dados, que eu vou ter que pegar pedacinhos e juntar para fazer uma coisa maior, e estou fazendo, né? Então, a gente está na documentação bem avançada, tirando uma coisa que estava no backlog, que está indo para frente, né? E agora, minha missão é pegar esse monte de coisa que eu estou separando e usar a IA para poder funcionar e ficar uma coisa mais humana para pesquisar. Então, tá vendo? Eu peguei aqui uma coisa que não tinha nada a ver comigo, que eu sou back-end, e agora vou pegar uma coisa da minha formação nova, que é a pós em IA, e vou juntar. Então, perceba que você caiu um alt no grupo ali, que podia ficar perdido, movimentou um setor que estava parado, que ninguém estava mexendo. E tinha um backlog ali de uma deficiência que foi entregue porque você tinha uma facilidade para lidar com a situação. Exatamente. Eu nem sabia como que ia fazer aquele negócio, eu acertei. Eu falei, deixa eu pegar. E eu vi e foi. Então é isso. Isso é uma coisa fantástica, que assim, eu acho muito empolgante quando nós temos um papo onde mostra aonde diversidade é interessante, onde fica mágico você ter gente diferente compondo uma equipe. Isso é muito bacana, porque quando você fala disso como uma obrigação, tem que... Não. Quando você traz pessoas realmente neurodivergentes ou pessoas, enfim, de qualquer nicho possível de diversidade, você começa a ver pessoas com pontos de vista diferentes, compondo novos resultados, né? Você colocando novos ingredientes na receita e vendo que resultado novo traz, isso é muito empolgante, né? Muito legal. Aí eu vou puxar sardinha para a empresa que eu trabalho, que é a Zup, que é uma empresa extremamente diversa. Eles são sensacionais, né? Tanto que eu entrei lá no Programa de Informação para Deficientes em Tecnologia, né? O Catalisa. E eles... E vale muito a pena destacar, inclusive, produção, deixar o link aí na descrição do programa, que é muito bacana. É maravilhoso. Então, assim, você já sai do dia primeiro, entra na Zup, assim, você vê o pessoal se descrevendo para quem tem deficiência visual, tem legenda, tem intérprete de Libras, tem as adaptações necessárias. Se algo não funciona, você dá um jeito de fazer funcionar depois, ou fazer de um outro formato. Então, você entra numa equipe... Primeiro que a equipe está espalhada no mundo inteiro, né? Que é totalmente online a empresa. E assim, você está lidando com um monte de gente diferente, com ideias diferentes, vivências diferentes. Então, sai uns produtos inovadores, sai algo novo, por quê? Tem muita gente fora do padrão. Sim. E o público-alvo, as pessoas que estão comprando, as pessoas que estão consumindo, seja o que for, na outra ponta, não estão dentro de um padrão, são pessoas diferentes. Exatamente isso. E é aí que é muito legal. Se você faz uma coisa, né, seja qual for o ramo, né, você desenvolve um produto pensando só num público, ou desenvolvido só por um público, não faz sentido nenhum. Né? Você tem que ter essa diversidade real, prática ali. Isso é muito legal. Falar de diversidade só para marketing, igual muitas vezes faz, é muito fácil, né, cara? É conversa fiada. Agora, fazer na prática, como a Zup faz lá com esse programa, é algo que tem que aplaudir de pé, né, É bonito porque... E aí, como o tio falou, que assim, não é só, não, vamos contratar diversidade. Não, eles estão realmente preocupados em trazer essa diversidade para dentro e dar suporte para eles. Tem falou assim, a gente tem legenda, a gente tem intérprete de Libras, a gente tem todas as alterações necessárias para todo mundo conseguir entregar o seu máximo. Isso é muito legal e, infelizmente, é o diferente. Deveria ser o comum, deveria ser o normal, mas... o que a gente vê hoje que, infelizmente, não é o que a gente vê nas grandes empresas. Então, sigam aí o exemplo da Zup e vamos realmente trabalhar com diversidade. Não é só dizer que a empresa tem diversidade, né, cara? Acho que a primeira coisa que me fez entender isso de diversidade foi no meu primeiro trabalho, que naquela época a internet rápida não era espalhada, ainda era discada. Nossa, eu sou muito velho. Era discada. Exatamente. Que falavam que assim, você precisa fazer as coisas acessíveis para a internet porque as pessoas existem. Se você não liga para elas, pensa que quem vai ler teu conteúdo, que não consegue usar os olhos, nada, é o Google. Então, naquela época tinha isso.
Então, desde aquela época começou a me marcar que, olha, preciso fazer uma coisa acessível para todo mundo. Fazer um site que eu consiga rodar em quem tem uma linha de escada, né? Fazer algo acessível com texto alternativo, pensar na estrutura bonitinha que dê para navegar no teclado, né? Eu falava pro pessoal, tenta navegar no teu site com o monitor desligado. Você consegue? Precisa muitas coisas? Não, então. E uma pessoa que não enxerga faz isso. E sou eu com 22 anos falando isso, né? Então, tá hoje num lugar que realmente mostra isso, é muito legal. Agora tem a Zupcon, não tem nem uma semana. Você chega lá, tem uma área para PCD. Aí você tem um banheiro de mulher, de homem e neutro. Você tem o pessoal acompanhando, você tem 6 telões e tem um intérprete em cada telão, sabe? Sensacional, cara. Tem legenda, tem um monte de coisa. Então, pensa, tipo assim, a pessoa tinha uma área reservada para descarga sensorial, para quem tem problema, tipo, autista. Então, tinha uma sala sem barulho pra gente. Você tinha suporte de pessoas que podiam ajudar a gente lá dentro, né? Então, é tudo pensado. Então, a Zup, assim, às vezes fala, vamos fazer uma coisa só de marketing, né? Eles fazem de verdade, né? Isso que é muito legal. Você tá num ambiente que você sabe que o que você faz a diferença. O nosso TCC do Catalisa, eu, a Juliana e a Thaís, duas amigas que são duas deficientes comigo lá no Catalisa, né? A gente fez uma espécie de report de foto de acessibilidade. A gente fez, apresentou, todo mundo gostou. E aí começaram a fazer, querer marcar reunião com a gente. No final, eles pegaram essa nossa ideia e aplicaram no sistema da Zup para poder reportar falta de acessibilidade nos produtos. Então, uma coisa que veio da turma, que era só para, nosso trabalhinho de final de curso, virou algo de verdade. Sim. Então, você vê que você consegue transformar o mundo, né? E incluir quem é diferente. Isso é muito importante. É o que falta. Se a gente tivesse essa inclusão, né, do diferente, eu não estaria aqui, por favor. Não, com certeza, cara. E assim, as empresas têm que entender que, na verdade, é igual o Mr. Anderson falou, o produto final o consumidor é diferente. Nenhum produto vai ser direcionado para um público só, igual. E isso aí faz, na hora da criação desse produto, um produto digital como a Zup entrega para diversas empresas, eu tenho certeza que o cliente dela recebe algo assim, pensado em vários aspectos. E vou além, tá? Às vezes o cliente nem sabe, como a gente falou agora há pouco, de diagnóstico, às vezes o cara nem sabe que ele é neurodivergente, se identifica com o produto da tua empresa e não fala sabe assim, por nossa, quê. eu me sinto bem com esse produto. Exato. E não sabe nem por quê. Foi desenhado para um público que ele nem sabe que faz parte, né? E isso é muito, muito legal. E faz a diferença na vida, melhora a vida das pessoas, porque a gente tem tecnologia, tem ferramentas para fazer coisas maravilhosas. Por que a gente não faz? Só faz o padrãozinho, né? Só faz o que uma pessoa sem deficiência faria, né? Usaria. É só você pensar, por exemplo, a Zup pegou um cliente deles, que está contratando um serviço, e aí eles perceberam que o sistema não tinha acessibilidade. Então, eles fizeram uma permuta. Você serve o serviço para a gente e a gente faz a acessibilidade do serviço de vocês, né? Então, tá vendo? Você pega uma empresa grande, maior que a Zup, que pegou um serviço e faltava. Então, vamos trocar o pagamento dessa forma por um tempo? Que massa. Então, a gente não precisa, às vezes, pegar e só fazer do modo comum. Tem várias formas de fazer isso, de pegar e inserir a acessibilidade de diversas formas, porque vai trazer mais pessoas. E vamos lembrar, pessoas deficientes são como qualquer outras e querem gastar dinheiro, querem usar as coisas. Então, se você coloca uma barreira que impede de uma pessoa usar, ela não vai usar. E você vai estar perdendo dinheiro no final das contas. Se você está preocupado com isso, você vai perder dinheiro. Eu dou um exemplo de mim mesmo. Por causa da sensibilidade auditiva, meu celular está sempre no mudo. Então, se eu estou vendo um vídeo no Instagram, no YouTube, e não tem legenda, eu não vejo o vídeo. Se sua propaganda... Se eu vejo uma propaganda de alguma coisa no Instagram e tem legenda, eu vou parar porque só tem legenda. Já vou parar, prestar atenção. Então, tá vendo que às vezes é aquela coisa bobinha. Tá vendo, marqueteiros? Tá vendo? É simples o negócio, às vezes. É simples. Fazer legenda é simples, gente. Não é uma Libras que é mais caro.
E essa é uma mensagem até porque nós temos nosso público-alvo aqui, nós temos tantos desenvolvedores, tanta gente que está estudando, tanta gente que está se preparando, levar em consideração isso no software que você está desenvolvendo, levar em consideração isso no vídeo que você está produzindo, tudo mais, cara, são pequenas coisas que fazem tanta diferença, fazem o teu produto, o teu código, enfim, ir tão mais longe, né? Exatamente. Eu, por exemplo, eu passava muito mal quando eu entrava em loja de shopping, com aquelas músicas estourando. Eu não sabia que era da acessibilidade, mas pra que ter uma música tão alta? Eu não tô na balada. Eu vim comprar, sei lá, um chocolate, vim comprar uma camiseta. Sim. Eu não conseguia ficar na loja. Então, tipo, alguém que tá querendo gastar dinheiro não pode ficar porque passa mal. Ou tem um degrauzinho. A pessoa que tem uma cadeira ou falta de mobilidade não vai conseguir subir. Então, são coisas pequenas. Eu, por exemplo, agora estou com um problema nas mãos, né? Eu estou com dormência. Então, eu estou vendo várias alternativas para poder voltar a usar o tablet para desenhar e tudo mais. Aí, se você perceber, não tem nada. Né? Então, você não tem não posso comprar um trackpad, Magic Pad barato. Eu tenho que gastar um rim. Sim. E a acessibilidade vira coisa cara quando você faz de nicho. Mas quando se torna normal, aquele valor que você investe vai ter retorno. Você vai ganhar dinheiro no final. Porque tem muito deficiente. Não tem 4, 5, 6. Tem milhões de deficientes. Gente. E essa é uma realidade que muitas vezes a galera não enxerga, né? Que é muita gente. Não, e não só isso, né? Vai além. Porque, assim, tem o lance da identificação até de quem não é deficiente. Olha, pô, essa empresa é uma empresa legal, peraí, diferente. Eu vou dar preferência para essa empresa. Eu mesmo, eu levo isso em consideração pra caramba. Porque, Exatamente. cara, não, peraí, esses caras estão se esforçando um pouquinho mais, né? Você entra numa página e fala assim, pô, olha só o cuidado dos eu caras. pago até mais caro, às vezes, para uma empresa que tem esses valores, pô, entende? esses Sem caras sombra são de dúvida. diferentes, né? Exatamente, porque eu sei que no final é tudo negócio, só que é um negócio que, assim, você quer pegar, quer brigar com todo mundo que está concorrendo para aquele bolo, ou você quer pegar esse bolo e esse bolo que ninguém está olhando, né? Que são as pessoas com deficiência. Então, tá vendo? Você pode ganhar mais. Aí você pode conquistar a simpatia dos pais, dos colegas, daquela pessoa que vai falar, olha, aquela loja lá faz tal coisa, dá para acessível, olha só. Eu trabalhei num projeto de consultoria que é justamente ir em redes de varejo, ensinar a atender deficientes, né? Então, vários tipos de deficiência. E eles criaram um aplicativo que a pessoa com deficiência marcava o horário que ela ia. E ela tinha um suporte. Que bacana, cara. Então, por exemplo, assim, eu sou autista, eu tenho sensibilidade auditiva. Então, eu vou no mercado das 3 às 6, às 5, né? Das 3 às 5, eles não tocam música no mercado. Que legal. Cara, fala o nome do mercado. Pode fazer propaganda aí. Fala, pessoal. Inclui a empresa. Sensacional. E de querer depois um dos sócios descobrir que é autista. Que um é cego, né? E o outro descobriu que é autista. Então, a empresa inclui faz software de você conseguir agendar em qualquer tipo Americanas, Pão de Açúcar, alguma coisa, e você agendar horário, um horário adaptado para você. Então, tipo assim, eu sou um autista e não gosto de gente em cima de mim. Mas ele também tem problema com barulho. Então, você vai na loja, não vai ter barulho e ninguém vai ficar atrás de você. Eu sou um autista que precisa de um acompanhante para me ajudar. Vai ficar um funcionário te acompanhando nas compras. Então, eles fizeram isso. É muito maravilhoso. Sensacional, cara. Não conhecia, vou pesquisar. Cara, tio, você falou de IA, cara. Tá no hype aí, todo mundo falando de IA. Quando é que você começou a se interessar pela questão da inteligência artificial? Lá vem de novo, aquela história de velho. Quando eu estava na faculdade de ciência da computação, lá em 2001 e 2002, eu consegui uma vaguinha no laboratório de IA da faculdade. Então, bastante tempo. Antes do hype, você já tinha olhado. Né? Só que, novamente, foi pouco tempo depois que eu saí da faculdade. Né? Eu sempre me interessei por isso. Né? Por exemplo, uma coisa que fazem hoje, que eu vejo, falei, se eu tivesse continuado, acho que eu estaria rico hoje. Que lá em 2000 e pouco, eu falei, podia fazer um software que pega uma voz humana, pega as frequências, você modula, faz uma base de dados e você consegue, por exemplo, alterar e permitir dublar. Hoje tem com a IA. Eu lá em 22 anos não estava pensando nisso, né? Então, quando eu voltei a trabalhar com tecnologia, eu falei, agora eu vou voltar a fazer IA de verdade. Né? Agora eu entendo qual é o meu problema. Então, agora eu voltei e agora a gente tem que ter a tecnologia que não tinha antigamente. Né? Evoluiu pra caramba, né? Exatamente. Então, hoje,
eu trabalho o dia inteiro, né, com o Stack Spot, que é da ZUP, né, que é a nossa IA, ajudando a fazer código. Então, às vezes, você não... Para quem não sabe, o Stack Spot é que nem o Copilot. O Copilot, só que ele é com contexto. Então, por exemplo, assim, ao invés de ser uma coisa genérica, você pega o contexto tipo do seu banco lá, do Itaú. Então, eu falo assim, eu quero gerar um boleto. Ele vai gerar o código para gerar o boleto do Itaú. Ah, você está numa squad que nem a minha, que trabalha com documentação, aí eu vou perguntar alguma coisa, eu falo, olha, como é que... Onde é que está tal reunião? Que eu acho que pretende fazer, né? Tal reunião. Ele vai puxar os dados da minha squad, onde está aquela reunião, sabe? Entendi. Então, essa que é a ideia do Stack Spot, é uma coisa bem contextualizada. E agora, tipo assim, eu vivendo com o IA, eu falei, agora eu vou mexer com o IA de verdade, né? E vou poder aplicar, porque eu já sabia que... Eu nunca fui daqueles caras que ficam, ai, meu Deus, IA vai dominar o mundo. Mas esse aqui é doido. Ele acha que todo dia o mundo vai acabar. Né? Você tá com um lado de um cara aqui que ele acha que amanhã a IA vai chegar e detonar todo mundo. É entendeu? Skynet, né? Ele acha que a IA vai ser Skynet, presa. Ele morde medo da Skynet. Te falar. Ele acha que a IA cara. vai ser presa. Não, agora mesmo eu estava discutindo, tinha até um advogado aqui que vai mandar mandado de prisão pra IA, porque a IA pode cometer um crime e quer prender o ChatGPT. Tem base, cara? O menino é doido, entendeu? Aí eu falei, pô, mas IA é matemática, né? Aí eu ouvi o Fábio Akita falando a frase que eu adorei, que IA é um corretor de texto glorificado, né? O ChatGPT. Então, IA é uma calculadora estatística. Eu falei, pô, isso não é... E eu era bem ruim em matemática, agora estou mexendo nisso. Então, tentar ver como pegar essa tecnologia e aplicar para o mundo para melhorar as coisas. Seja para uma documentação ser mais acessível, seja para ajudar um deficiente a ter uma experiência melhor com tecnologia, né? Então, meu foco em IA é esse agora. Né? O que eu tentei lá atrás que eu não conseguia... Também não tinha nem tecnologia naquela época direito. Era barra Tava feito seu tempo. E agora tá acessível demais, né, Tá. cara? E a seara é grande, tem muita coisa que pode ser feita, né? Muitas possibilidades. E assim, antigamente, para poder fazer, não tinha a coisa de você pensar em modelos de linguagem e tudo mais, LLM e tudo mais. Então, antigamente, era muito brutal, assim. Você tinha que depender de muito recurso. Era bem caro. É bem caro. Hoje eu consigo, sei lá, pelo computador comum, treinar em algumas horas, alguns dias. Antigamente, não. Você tinha que montar um laboratório. Era realmente uma questão... O que você dá de dica que tem muita neurodivergente em geral, né? Que hoje tá struggling, tá tendo dificuldade de se inserir ou que às vezes tem a vontade de ir para o mercado de tecnologia, principalmente, eu conheço alguns, mas às vezes ainda tá com medo de se arriscar ou de tentar aprender, ou porque o mercado, como você falou, a vida é cruel, o mundo é cruel. Infelizmente, empresas como a ZUP ainda são exceções, né? A gente tem que lutar para empresas seguirem esses modelos, e na prática, não é seguir para inglês ver, vamos ser sinceros, mas para esses neurodivergentes que pode estar nos ouvindo agora e pensando, pô, cara, eu tenho muita vontade disso, mas eu tenho uma dificuldade XYZ. O que você pode, com base na sua experiência, do que você fez, de como você superou? Vamos de trás para frente. Então, para quem tem interesse e mora, acho que em São Paulo, talvez agora, não sei se em outra cidade tem uma empresa chamada Specialist Term, que ela trabalha justamente a inserção de autistas no mercado de tecnologia. Qual que é o nome da empresa? Specialist Term. Specialist Term. Vamos deixar o link aí também, pessoal, na descrição. Ela é uma que vai te capacitar e vai procurar a empresa para te inserir e te acompanhar lá dentro. Agora, quem não tem isso primeiro, você... Aí vai ser umas dicas meio... Vamos lá, mas eles têm com base na experiência. meio polêmicas, que é... Eu vendo como autista e como pessoa que não sabia que era autista, primeiro, você vai ter que aprender a lidar com pessoas. Isso é muito importante. Eu sei que a gente fala, mas minha deficiência é com pessoas. Não, calma, não é isso. É você conseguir interagir com as pessoas, porque você vai precisar disso no teu dia a dia. Fazer reunião, vai ter daily, vai ter 500 mil reuniões, que é a coisa que mais que um dev tem, reunião. Então, você não ficar só em silêncio, você conseguir ir lá e falar seu ponto, dar a sua ideia, não ter esse medo. E você vai tentar aprender a programar. Para quem não tem dinheiro, tenta fazer sozinho na raça, demora mais,
mas você vai conseguir. E quem tiver um pouquinho de dinheiro, tenta pegar algum curso não tão hypado, de alguma linguagem que o mercado peça, mas sem ser também linguagem hypada. Então, tipo assim, foca em coisas que você vê que estão há muito tempo. Então, Java, por exemplo. Um Python, que é uma coisa Você flexível. focou em Java, né? Foi uma experiência. Eu fiz em Java, o Catalisa, né? Mas eu sei programar em ASP, foi a primeira linguagem que eu programei. Entendi. Eu tive que aprender uma semana a programar em ASP. Sério, uma semana? Porque meu chefe saiu de férias e falou que eu tinha que entregar quando ele voltasse o site novo. Então eu tive que aprender uma semana para programar ASP para fazer o resto. Caramba, velho. Que pressão. Então, ASP. Às vezes a pessoa fala, preciso fazer alguma coisa, é JavaScript. Então você vai ter que aprender uma coisinha de JavaScript. É entender que você não vai ser escravo de uma linguagem. Você vai ter uma linguagem que você vai ser profissional nela, só que você tem que saber se virar. E acho que o fundamental é você aprender a base da programação, que é algoritmo, né? As arquiteturas, porque isso que eu aprendi lá nos anos 2000 é o que me fez conseguir trabalhar hoje sem ter tido essa base de forma profunda no curso. Então, pega o algoritmo, compra um livro de algoritmo, vai ver como funciona o algoritmo, e depois você vai para a linguagem. E tenta fazer os seus programas, mas não tenta fazer programa que todo mundo faz. Tenta solucionar dores que você vê no dia a dia. Tenta pegar, por exemplo, assim, eu moro aqui numa comunidade, vai lá, oferece para o cara do mercadinho um software para fazer seu portfólio. Minha tia tem um site, tem alguma coisa, vai arrumar o site da tua tia, vai fazer um programa para poder, sei lá, tem um smartwatch, fazer um programa para o smartwatch, né? Sai do comum. Sair do que tá na mesmice. Se eu- é diferente, vamos pensar em algo diferente. Exatamente. Tipo assim, se você for ver meu GitHub hoje, que eu tenho um ano de GitHub, eu meti lá um projeto meu que eu fiz em 2010, que eu criei um CMS em PHP, Ok. para poder fazer um e-commerce. Eu levei 3 meses, mas eu fiz. Então, tipo assim, você vai olhar... Quem que a empresa vai olhar? Um cara que fez, sei lá, um Pokédex, alguma coisinha básica de bootcamp, ou um cara que fez um CMS sozinho, assim, sabe? Chama a atenção. Fala, esse moleque pode não ter feito direito, tudo. Mas ele tentou fazer uma coisa diferente. Então é isso, é você não ter medo de arriscar. E para quem é autista é isso, é você não ter medo de arriscar. Você vai errar. Vai ter gente que vai te olhar torto, mas você vai precisar lidar com isso. Então você vai precisar aprender tecnologia, aprender a base da tecnologia e aprender a lidar com pessoas. E essas pessoas que vão te olhar torto e vão te julgar e etc. E não desmanchar quando isso acontecer. De chorar, ter crise. Eu sei que demora pra gente entender isso, de aceitar e praticar. Eu, até 5 anos atrás, eu não ouvia áudio no WhatsApp. Eu precisei aprender. Se você consegue, você tem a capacidade de se educar para algumas coisas. Eu não consigo tirar de mim a fotofobia, a sensibilidade auditiva, né? Eu não consigo tirar foto de tato no meu corpo, que eu me corto e não percebo. Mas eu consigo melhorar a comunicação. Eu consigo melhorar o meu aprendizado para alguma coisa. Então, foca nisso. Pra ouvir áudio no WhatsApp, até a gente precisa de dica, porque eu vou Cara, te falar um eu também negócio. não gosto de ouvir áudio de WhatsApp, Rapaz, não, caramba. dá uma agonia. A pessoa Tem gente que me manda... Minha mãe mesmo manda podcast, ela não manda áudio, não, cara. Tem programa. Essa semana eu terapia. conversei com um Tem, cara tem. que eu tô convencido que ele não sabe escrever, cara. Eu escrevi, era áudio. Eu já peguei alguns desses também, cara. É complicado. Eu Porque uso o áudio é programa mais no WhatsApp. fácil, o cara não tá nem aí pra você, o cara só quer resolver o problema dele, né? Às vezes eu tenho um programa no celular que ele pega o áudio e transcreve. Facilitar, né, cara? Porque às vezes eu falo, eu não vou ouvir agora. Tem um, porque eu tô tem um com cabeça. botzinho no WhatsApp que é muito bom. Você vai estar mandando suas informações pra alguém. Alguém tá usando isso como informação. Mas tem um botzinho no WhatsApp, depois a gente pode deixar aqui no link da descrição, que basicamente é um é bem contato. legal e ajuda isso. E uma outra coisa, desculpa te cortar, quem Não, tem relaxa. dificuldade em falar, o WhatsApp e até o Windows tem uma função maravilhosa que é ditado. Então, tenta você ditar texto que te ajuda a praticar a fala. Né? Eu, quando às vezes estou muito cansado mesmo, eu dito a palavra. Né? Eu estou com dor na mão, não consigo fazer. Então, você fecha o olhinho lá e dita a palavra. Então, você consegue praticar a conversa, que também é uma outra dificuldade para autista. Né? O verbal. O resto, minha filha, tipo, você não vai entender piada do direito, entrelinha, vai ser essa a vida inteira. Aceita. Mas o que dá pra arrumar, a gente vai arrumando. Piada, principalmente questão ambígua, né? Eu sei que tem bastante dificuldade, né? É bem assim mesmo, né? Sim.
A minha esposa me trola bastante com isso. É literal, a parada é literal. A gente é muito literal. Então, assim, eu consigo fazer sarcasmo. Só que eu não consigo entender sarcasmo. Entendo. Então, eu consigo ser sarcástico, mas se alguém é comigo, fica assim, ok. Eu tô fazendo uma piada. Ah, piada, Legal, entendi. Tem que mandar legenda, entendi. É outra coisa pra empresa. Tipo assim, ao invés de você falar pro funcionário das entrelinhas, a empresa tem que ser direta. Falar, Fábio, eu preciso que você faça X e Y para tal dia. Perfeito. Não ficar, ai, seria tão bom se alguém fizesse tal coisa. A gente não vai pegar. Entendi. Não vai entender Exatamente. Como diz o outro, não vai pegar o código. Exatamente. Sensacional. Esse é o objetivo direto. Isso é importante para quem... Ah, pô, legal. Vou contratar... Né? Está incentivando aqui, né? Vou contratar neurodivergente, vou fazer... Cara, você também precisa estudar um pouquinho, entender Sim. como se comunicar, entender que infraestrutura você tem que oferecer. Não é só pega e vai, porque senão pode gerar até conflitos, né? Sim, exatamente. Né? Pelo nosso problema de comunicação, né, que para você ser autista, você tem que ter problema de socialização, de comunicação e pensamentos rígidos e instintos e tudo mais. Né? É o tripé, desde criança. A comunicação não é só verbal. Então, a não verbal, a verbal, né? E na não verbal entra o quê? Texto. Então, o texto tem que ser muito claro. A fala tem que ser muito clara para a gente ser objetiva. Senão a gente não pega os detalhes e pode fazer coisa errada. Então, você tem que aprender a comunicar com o autista. A melhor coisa é, você vai pedir para o ChatGPT alguma coisa, se você não aprender a se comunicar com o ChatGPT de forma clara, a resposta não vai ser a que você queria. A mesma coisa com o autista. Sim. Então, Bom paralelo, hein, cara? Então, seja bem lógico e exato no que você pede, né? Dê um prazo claro, assim, que seja mensurável, né? Então, a pessoa fala, daqui a 2 semanas, aí a pessoa vai falar, ó, daqui a 2 semanas, no dia tal. A pessoa sabe que dia tal tem que entregar tal coisa. Então, ela consegue se programar. Porque nós, autistas, também temos o problema de se organizar, que é a disfunção executiva, de fazer as coisas. Então, às vezes, ao invés de você pegar um projeto e falar, ó, você tem que fazer um sistema de e-commerce inteiro. Sabe que o objetivo final é esse? Falar, ó, eu preciso que você hoje faça um sisteminha de login. Então, fez essa parte, agora vamos pegar a outra parte do projeto. Faz tal parte do projeto, que no final você vai ter o Lego completo. Que é também essa outra coisa para trabalhar com o autista, né? Porque a gente é muito detalhe. E a gente pode se perder no detalhe. Então, você tem que aprender, que nem falou, tem que aprender a comunicar com a gente para tirar o melhor proveito. E vem cá, minha curiosidade, Java, cara, é difícil pra caramba. Por que você escolheu Java? Vamos lá. Não foi eu que escolhi, foi escolhido para mim no Foi Catalyst. sério, cara? Foi. E eu, sinceramente, acho bem legal. Java do que... Assim, o Python é maravilhoso. Tive que aprender por conta própria o Python, não tô aprendendo ainda. Só que o Python é muito livre, né? Então, para quem é autista, pelo menos eu, né? O Python é muito doido. Só perde por JavaScript, que é um caos. Mas o Java é muito assim, as regrinhas são muito claras. Você tem que fazer daquela forma para funcionar. Você tem que fazer. Isso é legal, porque até esse detalhismo Tá ajuda, né? Porque, assim, é enjoadinho. Você quer... Eu acho maravilhoso no Java. Aquela que você tem que fazer assim dessa forma. Você não pode fazer diferente. Você não pode escrever de forma diferente. Né? Então, por exemplo, quando eu comecei a mexer com o Spring, eu falei, mas que coisa horrorosa, porque é tudo por baixo dos panos. Você vai conectar com a base de dados? Tipo, você joga aqui, sai lá. Cadê o meio? Eu não estou entendendo então o meio. Eu demorei para entender Spring um pouco por causa disso, justamente porque eu perdi a abstração no meio. Entendi. Eu tive que começar a visualizar as coisas. Ó, eu jogo um dado aqui, vai passar por um caminho para chegar aqui. Que o Java normal não, o Java eu sei que eu estou fazendo. Essa é outra dica importante, então, para a galera que tá ouvindo aqui e tem a neurodivergência, às vezes procurar algo realmente que fica mais lógico para você entender, né? Nesse sentido. Exatamente. Então, acho que também começar com coisa mais clássica, mais verborrágica, vai te dar uma base que vai te permitir ir para uma coisa mais leve, que nem um Python, entender? E fazer as semelhanças. Tipo, eu queria fazer uma função. Eu falei, eu sei fazer função em Java. Aí eu perguntei para ela, como é que faz uma função em Python? Ela explicou. Então eu consigo fazer o paralelo, sabe? Então você consegue entender de onde eu vim e para onde eu vou. Facilita muito. Sensacional.
Esse- Eu acho, cara, eu parei nessa coisa do Java e o detalhismo e tal. Falei, cara, será que o James Gosling lá que criou o Java é autista? Foi até pesquisar. Não encontrei nenhuma resposta, mas no Google várias pessoas já pesquisaram também. Já é uma pesquisa. Parece que é uma pergunta bem comum, né? Porque a quantidade de detalhes que a própria linguagem exige muito é detalhista, muito por isso que eu peculiar, falei. né? Eu acho muito difícil. É bem complexo, entendeu? Muita gente odeia justamente pelo que você gosta, entendeu? Eu gosto de burocracia, gente. Então para mim é Os legal. processos têm que estar ali certinho, cada um no seu lugar, senão... E é fácil de você ver as coisas acontecendo no Java. Você entende, por exemplo, eu uso para programar o VS Code, né? Eu usava o IntelliJ. Eu só estou usando o VS Code porque eu gosto de VS Code cor-de-rosa, que é a minha cor favorita. Sério? E no banco eu não consigo colocar a cor no IntelliJ. Entendi. Só que acontece, o debug do VS Code é muito abstrato para mim ainda. Eu fico perdido. Então, às vezes, quando eu preciso debugar alguma coisa, eu vou para o IntelliJ só para poder debugar, porque é bem lógico o debug dele. Nossa, É fácil de entender. cara, olha só. Comunica de uma forma mais fácil. Então, tem isso. Às vezes, até a ideia faz diferença. Você pensar que eu programava nem em Notepad++, né? Antigamente. Então, Já é outra realidade. Eu tô no Bloco paraíso. de notas é uma coisa maravilhosa. Muito bom. Cara, e você falou de IA, né? Como é que a IA hoje está sendo? Foi o seu primeiro contato com a IA, o ChatGPT da vida, né? Se comunicar com a IA, fazer pergunta, pedir uma função, né? Para a IA conseguir. Como é que foi para ti essa sensação? eu acho que a IA, para mim, primeiro foi para me ajudar. É que assim, no Catalisa é bem puxado, né? A Zup tem uma régua muito alta. Imagino. O Catalisa, eles não admitem, só carrega mais alta ainda. Sério, cara. É bem puxado. Tipo assim, a Zup você trabalha bonitinho no horário, né? Tipo, aqui no meu caso, das 9 até as 6. Se precisar ficar um pouquinho para poder, tipo, fazer um deploy, alguma coisa, ok. Passou disso, tem que combinar para fazer hora extra. Né? Catalisa não. Catalisa era... Olha, gente, eu preciso que você entregue amanhã um software X. São 4 da tarde, sabe? Tipo assim, eu tenho que viver o resto do dia, né? Né, E é pra amanhã, né? É pra amanhã. Então, assim, você fazia coisa e às vezes não funcionava, aí você ia lá no GPT e falava, onde é que eu estou errando? Legal. E colocava o código para falar, você esqueceu de pôr um ponto e vírgula aqui. Eu, obrigado, não ia achar nunca. Então, começou nessa parte de... Não pra amanhã cedo, às vezes, né, cara? Então, para poder justamente ver onde eu estava errando, que às vezes eu não conseguia por causa do cansaço. Entendo. Depois, né, eu comecei a usar a ferramenta, no caso do TechSpot, para me ajudar a resolver as tarefas que eu sabia que tal coisa ia me ajudar, só que eu não sei programar em nada nela. Então, por exemplo, eu precisava copiar o código do sistema do Confluence, do Itaú, que estava desativando. Eu não tinha acesso para poder ver o código, né? Eu falei, gente, como que eu faço isso? Eu não consigo acessar a API, porque tentei e não vai. Eu falei, eu vejo o site. Então, quer dizer que eu consigo ver o HTML dele. Então, eu falei, eu posso tentar o Chrome pelo console e baixar o código-fonte. Como é que faz isso? Não é com Java. JavaScript. Então, eu fui lá, como é que eu pego um código-fonte em JavaScript? Ele mostrava como fazia. Eu pegava lá, começava a implementar, testava, dava errado. Eu falei, eu errei isso aqui. Por que eu errei? Porque você fez tal coisa errada. Então, essa conversa, essa troca com a IA, né? De você ter um problema, você pega um pedacinho desse problema, reduz, né? E pede para ele te mostrar como que faz. Você pega, testa, funcionou, não funcionou, avançou. Agora eu preciso, sei lá, salvar as imagens. Como é que eu salvo uma imagem JavaScript? Ele te mostra. Fala, então eu vou pôr aqui na função para salvar uma imagem JavaScript. Então eu vou fazendo assim com a IA. A IA, para mim, é essa assim. A primeira é para ver erro, né? Depois que eu já bati a cabeça e não consigo fazer. E a outra é justamente me ensinar pedacinho de coisas que eu não sei ainda, para poder eu ir para frente. Auxiliar num raciocínio, né? Isso. Isso, assim, fazendo um paralelo louco aqui, mas que faz até algum sentido, se eu penso num cara que tem uma deficiência o cara não tem uma perna, o cara vai lá e coloca uma prótese e ele consegue caminhar, né, como seria, teoricamente, típico, né? E para uma pessoa que tem uma neurodivergência qualquer, a IA pode ajudar a completar raciocínios, né? Pode ajudar
a completar lacunas que de repente ficam, ganhar mais velocidade com alguma coisa também. Sim, e a IA, por ser muito verborrágica, ela consegue te explicar coisas que às vezes você ouve e não entende. Então, sei lá, por exemplo, eu estava há muito tempo ouvindo lá no Itaú sobre API e altura de linha. O que é tipo isso? Não está entendendo. Aí eu peguei hoje e falei, olha, esse aqui é o texto do Itaú lá, que está explicando. Me explique, por favor, o que é altura de linha. Ele pegou e explicou num parágrafo. Falei, agora entendi. Quer dizer que isso aqui é a quantidade de massa de caracteres. Legal. Sensacional. Porque- E ajuda pra caramba, cara. Porque você estava falando altura de linha. Eu fiquei, mas por que linha na API, gente? O que tem a ver linha com a API? Não tá entendendo o que era. Era a descrição da API. Você tinha que pôr o número X de caracteres, que chamam de altura de linha. Ao invés de falar de total de caracteres, sabe? Então, eu falei, agora entendi. Então, funciona. Né? E essa coisa de você... Antigamente, a gente não tinha IA. Então, a gente fazia tudo no Google, né? Stack Overflow, e ia procurando. A IA te corta um tempo. Muito bom nisso. Então, ao invés de você passar 1 hora pesquisando, ela te responde em segundos. E aí, tipo assim, você vai, ok, entendi, mas eu quero entender melhor. Aí você tem os nomes das coisas, tipo, eu queria mexer com interface gráfica em Python. Eu pedi para ela me sugerir as interfaces. Ela falou, essas são as bibliotecas. Eu fui, uma por uma, fui procurando na internet vídeos de como fazer. Eu falei, então essa aqui é melhor para fazer mais rápido, não precisa instalar nada. Então tem que ter essa troca. Pensa que entre aspas, um Google pessoal. Né, para algumas coisas. E ajuda em traduções que não são linguísticas, né? Assim, não são de idioma, por assim dizer. Você traduzir de um idioma para outro, beleza, você vai lá no Google e faz isso, né? Mas traduzir, de repente, algo que não foi expresso de uma forma muito clara, você pode fazer isso numa IA, né? Você joga lá e fala, me explica com outras palavras isso aqui, né? Me mostra, ou até te ajudar, me ajuda a comunicar isso também com outras palavras, e você conseguir fazer essas traduções, né? E também preparar massa de informação falsa, por exemplo. Eu, fazendo uma lambda função, o sênior tinha passado 2 linhas de exemplo. Eu falei, preciso testar mais com isso aqui. Eu falei, IA, eu tenho esses 2 exemplos aqui. Faz 10, parecido. Uau! Ela faz 10 parecidos, sei que não vai funcionar, mas é para poder testar, ter massa. De vez em ficar tentando fazer na mão, ela pega lá, copiei, colei e consegui testar, fazer o loop que eu queria para ver se funcionava, sabe? Legal. Então, você tem que entender que a IA é um negócio suíço, né? As LLMs. Então, você consegue fazer isso. Né? De você conseguir... antes, eu ficava um pouco... Me sinto culpado de usar IA. Eu falei, mas eu estou usando IA, cara. Parece que eu estou fazendo código falso que não é meu. Aí eu parei para falar, não, mas a gente faz isso há muito tempo. Você pega Era só no Google, Tá era todo só mundo copiando Google, e colando velho. faz Desde que o mundo é tempo, entendeu? mundo, né, velho? Desde que o mundo é mundo, vamos ser Até porque sinceros. não faz sentido, que assim, não faz sentido você reescrever tudo, ou você... Não, você utiliza... Peraí, isso aqui já está pronto, peraí, isso aqui faz sentido, isso aqui... É claro que quando você está desenvolvendo um código autoral, você vai colocar, né, o teu código autoral. Agora, quando você precisa de assistência, cara, faz todo sentido. E sim, e o que me tirou essa trava foi entender que eu não estou usando a IA para programar para mim. Eu estou usando a IA para me falar um pedaço de coisa que eu preciso fazer e eu pegar aquele pedaço de coisa e continuar escrevendo. Então, eu falar, meu Deus, como é que eu vou abrir um arquivo em Python? Nunca fiz isso na vida, por exemplo. Como que abre um arquivo em Python, TXT? Ela te mostra o código. Eu falei, é assim. Então legal. tá, agora eu vou escrever o negócio, faço meus loops lá, meus for, tudo que tem que fazer. E é assim que a IA me mostrou. Vamos ver se funciona? Funcionou, beleza, então funciona. Bacana. Então você consegue pegar, extrapolar, que nem a gente fazia. A gente pegava uma coisa, como é que conecta numa base de dados? Você ia lá e via. Vai num fórum, eu caçava lá, ficava horas procurando. Pô, alguém já fez isso, não é possível, não, né? sempre assim. Quem não passou por isso lá em programação, você vai, cutuca e procura e tal. Ou até você ia para um livro e ficava lá papirão, como eu já fiz isso no passado, aquela bíblia de Delphi. Eita. Cara, fiz muito. E aí ia lá na bíblia do Delphi, procurava, achei, é assim que faz. Ia lá e codava. Aí já corta esse tempo todo, nessas horas de pesquisa, você consegue acelerar o processo muito mais. Né? Virou um amigo de código, é quase um pair code para algumas coisas, né? Eu acho que é melhor, que nem falam de tirar a carga cognitiva do dev.
Então, ao invés de ficar me matando 2, 3 horas porque eu tô com um bug que não funciona, você pergunta para a IA, ela te dá um caminho mais estreito e você tenta resolver esse caminho estreito. Então, ao invés de você perder 3 horas, você vai perder, sei lá, meia hora, 1 hora. Eficiência ganha pra caramba nesse sentido. Exatamente. Você ganha eficiência e você não chega no final do dia morto de cansaço. Isso é fundamental. E tem uma coisa até sobre essa culpa de utilizar, que eu achei muito interessante. Você coloca, pô, me sentia culpado de utilizar, de repente algum ouvinte nosso se sente dessa às forma. vezes, nem conta que usa porque se sente culpado. Tem muita gente que pode estar sentindo assim. E o fato é o seguinte, o outro que está competindo contigo está usando, ele vai terminar mais rápido. É lógico. Ele vai entregar muito, né, com mais presteza do que você. Então, assim, cara, é inevitável. Você precisa estar atualizado Veio com a pra tecnologia que está auxiliar, sendo não tem utilizada. como. E você, Não, assim... e se você tá usando a IA do jeito certo, a IA tá te ensinando. Então, assim, você tem que usar a IA não pra fazer pra você, mas pra aprender com ela, que ela vai te facilitar ali no consumo de informação. E a partir daí, cara, e aí você faz o teu código, é exatamente isso. A IA veio pra te ajudar, não veio pra substituir nem pra fazer o teu trampo. É você usando a IA para automatizar e agilizar alguns processos. Um professor particular 24 horas ali disponível para te ensinar. Exatamente. Eu tive um amigo meu que me ajudou nessa coisa do ASP, que ele fazia isso. Eu falava, ó, ele mandava os links para eu poder ver como era a estrutura básica e eu tentava fazer. Eu falei, meu Deus, esse erro eu não estou conseguindo solucionar. Ele, experimenta fazer tal coisa. Ele era, entre aspas, minha IA daquela época, que me ajudou, porque ele tinha mais experiência de programação do que eu. E se você pensar, hoje em dia, com tempo curto de entregas, você não consegue, às vezes, se especializar e entender várias linguagens. É que nem eu falei, eu sei Java, e eu estou aprendendo Python. E eu precisei fazer um negócio de JavaScript, eu não entendo nada de JavaScript. É óbvio. Eu só perguntei como fazer, assim, mais ou menos o algoritmo de como funciona, Faz sentido total. e tentei fazer, consegui. Peguei o dado que eu queria, agora vou voltar pro meu Python lá e tratar. Faz sentido total. Faz, Mr. Anderson, esse papo tá bom, mas chegamos naquele time, né, cara? Assim, inevitavelmente, a gente sempre chega no final. Um prazer imenso te receber aqui. Igualmente. E agora vamos para as considerações finais. Peraí, você tá seguindo o nosso canal? Você já curtiu, Cara, pelo amor de Deus, você tá aí no YouTube, curte, segue, compartilha. Esse é um episódio que vale a pena enviar aí, né, para tantas pessoas. Pega esse link com carinho, compartilha com as pessoas, segue a gente. E agora sim eu deixo nas mãos do Tio Faza para as considerações finais. Não. Faltou alguém. E o pessoal do Spotify que tá lá no Spotify, o que eles têm que fazer? O pessoal que tá no Spotify, você tá no Spotify só ouvindo a gente, você vai lá no YouTube e segue a gente no canal do YouTube. Né? Vai lá, clica no canal do Pod Café da TI no YouTube, pode clicar no assinar o canal, por favor, né? E curte também o episódio, isso ajuda a gente a propagar. Nós estamos aqui uma campanha de conscientização. Nós somos top 5 no Spotify em tecnologia Brasil, com muito orgulho, somos muito felizes por isso. Mas o nosso público que está no Spotify ainda não conhece o canal do YouTube, então nós estamos divulgando o canal do YouTube. Por favor, segue a gente lá. Agora sim, tá. Cumpri, Gomes? Agora sim, tá aprovado. Cumprido. Então, finalmente, eu entrego nas mãos do Tio Faz o microfone. Fica à vontade. O Tio Faz é bonito tanto na voz como na imagem, tá, gente? Brincadeira. Então, o que eu deixo de recado para vocês é o seguinte. Entendam que autista não é uma doença, que a gente está aqui há muito tempo e vai continuar existindo, afinal é genético, e que vocês precisam incluir a gente de verdade na sociedade, porque só mais ou menos os 10% de nós tem trabalho. E pensa, somos quase 5 milhões, a quantidade de gente que está sem trabalhar. Seja em tecnologia, seja em arte, seja lá o que for. Coloque a mão no seu coração metafórico, ou seja, a sua consciência, e pense em colocar um autista na sua empresa. Pensa em diversificar o seu time, que eu tenho certeza que vai sair algo muito maravilhoso dessa parceria. Sensacional, Te Faz. Eu fico emocionado aqui com as suas palavras e o microfone fica sempre aberto aqui quando precisar. Muito obrigado pelos insights e foi bacana demais o papo, cara. Obrigado, viu, gente? Te Faz um prazer te receber. Você é um gigante, não só na altura, mas no brilhantismo e em tudo mais que você tem para compartilhar com a gente. Um prazer te receber aqui. Muito obrigado. Fico até com vergonha. Valeu.
Pod Café da TI, quinta temporada.